Eu sou Brisa Sassi e esse é mais um vídeo. Um momento, leitura. Estou aqui com um livro que já perdeu a validade, mas ele tem bastante texto bom ainda. Tá vendo? Que ele foi válido até 2014. Tá bom? Então, é um livro de Nelson Dácio Tomasi, tá? Mas tem muitos textos bons. E ele é de sociologia, como vocês já viram, né? E, então, vamos lá, que eu escolhi aqui, eu selecionei um pequeno texto do Emily Durkheim, que fala sobre a questão social, tá bom? Então, esse texto aqui é do Emily Durkheim, olha. A questão social, tá? Diz assim, ó: não se trata de substituir a sociedade existente por uma totalmente nova, senão adaptar aquela às novas condições de existência social, tá? Quando a sociedade precisa se atualizar, mudar, não dá para substituir, né? Não é uma questão de classes, de oposição entre ricos e pobres. Isso é na visão de Emily Durkheim, tá? De empresários e trabalhadores, como se a única solução possível consiste em diminuir a parte que corresponde a uns para aumentar a dos outros. Não é isso, segundo Emily Durkheim, tá? O que se requer no interesse de uns e outros é a necessidade de se refrear desde o alto os apetites de ambos, tá? Desenfrear o apetite de ambos e assim por fim ao estado de desagregação, tá? Então, ou seja, fazer com que o estado se agregue e não desagregue, né? Então, o importante é, assim que se refreia, né? Freia, diminui, né? O apetite de ambos, tem que, consequentemente, tem que haver a diminuição, o fim, né, de fato, da desagregação, de agitação maníaca, que estava se referindo, né, à grande desigualdade sociopolítica, econômica, no início das grandes indústrias que estavam surgindo no século XVIII, XIX, né, lá no século XIX, inclusive de agitação maníaca também, diminuir isso, tá? Que não é produto da atividade social e que inclusive provoca sofrimentos. A desagregação e a agitação maníaca. Em outras palavras, a questão social concebida desta maneira não é uma questão de dinheiro ou de força, é uma questão de agentes morais. Tá entendendo? Não é uma questão nem de direito nem de força. É uma questão de agentes morais. O que domina não é a situação de nossa economia, senão o estado de nossa moralidade. Então, Emily Durkheim, na questão social, fala sobre justamente isso, né? A questão da moralidade. Tá bom? Estou aqui encostada nesse lindo móvel que eu ganhei da minha tia Laura. Beijos, tia Laura. Beijos, mãe. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí tem também um trechinho que eu acho interessante ler, tá? Que é... Então, isso daí, né, que eu li, era sobre os movimentos sociais. Tava falando sobre os movimentos sociais. Certo? O que são os movimentos sociais? Ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação. Então, esse trechinho de Durkheim, né, é bem elucidativo. Aí vamos a um
Não sei se eu leio mais alguma coisa aqui. Mesclando cultura e ideologia. Bom, então, aí, isso daqui é para Emily Durkheim, tá? Ele estava falando também da greve, tá? A greve como um elemento central. Então, vocês sabem que em sociologia os três principais sociólogos são Max Weber, o Emily Durkheim e o Karl Marx. Não é mesmo? Então, o enfoque de Durkheim, Emily Durkheim, que é um francês, né? Pesquisem aí a biografia do Emily Durkheim. Tem como ponto de partida a ideia de que todo conflito é resultado da inexistência de regras e normas. Anomia. Então, o que é anomia? É a inexistência de regras e normas que regulem as atividades produtivas e a organização das várias categorias profissionais. Então, a greve, né, que vamos dizer assim que é uma desordem, é para Durkheim um momento especial em uma ordem geral estabelecida e serve apenas para a desintegração da sociedade. Então, você pode ver que ele não é muito a favor da greve. Para Durkheim, a questão social é também moral, pois envolve ideias e valores divergentes da consciência coletiva. Certo? Então, a questão moral, ela não passa também pela consciência coletiva, não. Ela é mais do que isso, ela é mais responsável do que isso. E conforme Durkheim, os desejos de alguns grupos ou de indivíduos devem estar submetidos aos sentimentos gerais da sociedade. Tá? Então, essa é uma questão social. E não a eles prevalecer. Não, por exemplo, os desejos de um grupo ou de alguns indivíduos não devem prevalecer, né? Assim, uma sociedade dividida não pode ser normal, pois o fundamental é manter a solidariedade orgânica decorrente da divisão do trabalho social. Inclusive tem a questão, o que é solidariedade orgânica e solidariedade mecânica? Porque ele faz essa distinção, tá? Entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Então, a orgânica é justamente isso. A orgânica é em decorrência da divisão do trabalho social. E já aí o Karl Marx já tem outra visão. Olha, vamos ver a visão do Karl Marx. Karl Marx entende a questão de outra forma. Tá? Quando ele fala da greve. A greve, aparentemente, é apenas um movimento reivindicatório dos melhores salários e condições de trabalho. Mas, analisando um ponto melhor, percebe-se que em uma greve operária existem sempre três atores sociais: o trabalhador, o empresário capitalista e o Estado, tá? Durkheim fala isso. O trabalhador representa a força de trabalho e só tem isso para defender. Assim, sua luta por melhores salários e condições de trabalho o coloca em confronto com os empresários. Com o empresário, que representa o capital e cujo objetivo é conseguir o maior lucro possível. A greve para Marx é a expressão mais visível da luta de classes entre burguesia e proletariado. Ao Estado, que aparece na forma de legislação existente, né, cabe regular a relação entre o trabalho e o capital. As leis que podem proteger o trabalhador e seus direitos, que foram conquistados arduamente, também podem atuar em benefício do capital.
Então, o Estado atua tanto em benefício do trabalhador, né? Então, ele protege o trabalhador e seus direitos. Inclusive, os direitos dos trabalhadores foram conquistados arduamente, sempre, né? E também ele pode atuar em defesa dos benefícios do capital, ou seja, dos ricos, né? Dos donos das empresas, das indústrias. O que ocorre, aliás, o que acontece normalmente quando os tribunais decidem as questões trabalhistas. Tá bom? Então, não significa que só o capital vence, tá? Não, mas o Estado age também com a força policial, a qual pode ser acionada para reprimir os trabalhadores em nome da normalidade e da paz social. Nessa perspectiva, numa greve questionam-se não só as condições de exploração em que vivem os trabalhadores, mas também a ação do Estado e seu caráter de classe. Tá? Então, uma greve vê tudo isso. Numa greve operária, questiona-se a própria estrutura da sociedade capitalista, que, em sua essência, é desigual e perpetua a exploração dos trabalhadores. Então, era isso que eu queria ler hoje. Tá? Tem até umas fotos aqui, ó. Tá bem escura essa foto. Os manifestantes, os policiais, né? Defendendo a ordem. Ó. Uma foto de greve. Aqui, ó. Servidores públicos em greve defrontam tropa de choque durante a manifestação em Recife em 2004. Recentemente teve também uma repressão policial contra os professores que estavam se manifestando contra a reforma da Previdência Social do Estado de São Paulo para o funcionalismo público. Aqui embaixo, ó, trabalhadores em greve na França, eles usam esses bonecos grandes, né? Em 2005, manifestam sua oposição às políticas econômicas governamentais. À direita, esse aqui é mais antigo, ó, esse pequenininho aqui, ó. Conclamação à greve geral na França, em ilustração feita em 1910 pelo cartunista socialista Henri Paul Geissier para folheto, contendo a letra de canção La Grève Générale de Georges Fellini. Bom, então é isso, gente. Assalamu alaikum. Deixe os seus comentários, sugestões, o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Momento Leitura. Bye, bye.